Boa noite, pessoal do Facebook. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente, contando uma história de um casal. Olha que coisa impressionante. Enfim, deixa eu contar, né? É o seguinte, é, era era um casal, um jovem que namorou e ao mesmo namorou com uma jovem, conheceu ela em uma festa. E nessa festa eles se conheceram, se envolveram, né? E aí tiveram o primeiro filho, depois o segundo, o terceiro, né? Como eles eram muito jovens, não tinham experiência de nada da vida, porque um jovem não tem exatamente uma maturidade de uma pessoa de 30 anos, né? A pessoa de 17 anos, né? Se envolveu com uma jovem, como ele sempre foi católico, né? De igreja. Então, logo, com 21 anos, ele se decidiu, como conhecia o padre onde convivia com ela. Então, aí casaram-se na igreja. Mas ao passar do tempo, mais ou menos 3 anos ou 6 anos, mais ou menos, esse casamento acabou. Não deu certo. Por motivos de ambos, não deram certo esse casamento. Então eles se separam, mas os filhos sempre ficaram com eles, né? Ele levou o menino, ficou com o menino, que era um homem, era até um homem e duas meninas. Ele ficou com o homem e cuidou dele, e cuidou das outras também, ajudando sempre, estando sempre presente, o pai presente. Mas aí aconteceu dele se envolver com outra pessoa, também conheceu em uma festa, então se envolveu. Mas aí, como ele se amadureceu mais na vida, né? Se amadureceu mais na vida. Então aí ele começou a ter consciência do que seria um casamento, do que seria ter filhos, do que seria uma vida a dois. Então, no primeiro casamento, infelizmente, não deu certo. Então partiu para um outro casamento com uma jovem também. E ao passar do tempo, eles viveram mais ou menos 15 anos juntos. E até hoje estão ainda. Então aconteceu o quê? Que eles iam à missa, mas não comungavam, não podia comungar. Como ele ia comungar se ele foi casado com a primeira na igreja, né? Então ficou difícil para esse casal. Então esse casal tiveram duas meninas e não queria mais filhos, mas quem determina é Deus, o que quantos filhos você deve ter. Mas hoje em dia, infelizmente, é a gente, né? Tem tantos remédios aí que as pessoas tomam para evitar. E mas não aconteceu com esse casal. Aí aconteceu dela ficar grávida mais uma vez e dessa vez ficaram grávida de gêmeos, dois meninos lindos gêmeos. Mas então como educar esses filhos? Então eles começaram desde então levar eles para a igreja, para as missas, mas eles não podiam comungar, né? Não podia dar esse exemplo para os filhos da Eucaristia. Então veio uma descoberta para eles. Então eles renunciaram à sua vida. Os dois renunciaram à vida que tinha de, de conjugal, de ter uma relação para abraçar o corpo de Cristo, para comungar. Então eles viveram, determinaram os dois juntos, conversaram com o padre e determinaram ficar sem ter relação e dormir até em outro quarto mesmo para aí não vir uma tentação. Para poder esse casal ser exemplo para dentro da sua casa. Então eles renunciaram à sua vida por Deus e abraçou. E até hoje estão vivendo assim. Vai fazer, que eu conheço, né? Vai fazer mais de 4 anos que estão assim e são felizes. Porque eles conheceram que na realidade não é o sexo que une o casal, mas é o amor verdadeiro entre ambos. Então eles tentam lutar na igreja a cancelar o primeiro casamento para tentar casar na igreja, mas se decidiram já. Mesmo que não seja aprovado, esse casal vai viver assim pro resto da vida. Olha que coisa impressionante, né?
Um casal que a igreja aceita, a pessoa que é casado, que tem seus filhos já, né? Todos já grandes já. E se decide em viver como os irmãos, que a realidade são um casal, mas não tem nenhum tipo de contato para receber o corpo de Cristo. Então, isso é um ato de amor grandioso para com Deus. Para o mundo, isso é uma loucura. Vai ser uma loucura para muitos, né? Muito difícil isso acontecer, mas tem pessoas capazes de renunciar à sua própria vida por Cristo, viu? E esse casal abraçou a Jesus. Abraçou essa vida de matrimônio com Jesus. E eles são muito felizes, dando esse exemplo aos filhos. Que coisa belíssima. Quando a gente reconhece o nosso pecado, reconhece que a gente errou, mas nesse erro a gente faz de tudo para se entregar a Deus, né? Se entrega a Deus e se doa completamente a Ele. Nem se preocupa com a sua vida, mas se doa completamente a Deus. Então esse casal começa a ter a sua vida em Cristo, na pureza, e renuncia a sua vida de completo. Renuncia e vive para Deus e para a sua família, no qual Deus constituiu e deu. Então, meus irmãos, esse é um testemunho de um casal, né? E que Deus abençoe a todos os casais. Paz e bem a todos vocês.